Guia prático de utilização do gerador radiante. Primeiramente, recebendo o produto, você coloque todas as peças já posicionadas. Você vai receber 12 eletrodos, um cabo de terra, os 2 jarros de Leyden e o equipamento. Primeira etapa, coloca todos os componentes conectados, eletrodos separados e vamos para a próxima etapa. Conexão da rede elétrica. Mover e seguir a sua rede elétrica, 110 ou 220. Cabo da tomada. Fase está nessa ponta. Conexão com a rede elétrica. A máquina já deu sinal de que está ligada. Está funcionando. A primeira vez que a gente for ligar ela sem a conexão com os capacitores. Vamos ligar. Não ligou. Vamos verificar. Essa é a primeira etapa que a gente vai ter que verificar. Caso a ligação da sua rede elétrica esteja invertido, o que acontece muito por causa da construção da rede, você pode usar esse adaptador e rotacionar a ligação. Então, se você tentou assim, por exemplo, não deu certo, então você pode rotacionar aqui ou rotacionar aqui, porque é sinal que a sua fase está ou aqui ou aqui. Seguindo esta etapa, o que pode ocorrer é a falta de aterramento, como você vai ver a seguir. Cabo de terra, conexão no terra. Caso tenha encontrado a fase correta, porém a máquina não ligue, verifique o aterramento. Conecte o terra. A máquina vai fazer um barulho parecido com esse. Esse é o mecanismo de segurança para a máquina não ligar se não estiver aterrado. O aterramento é legal que você peça para alguém que entenda, até por questão de estética, mas eu fiz grosseiramente para vocês verem. Vem. Segue até aqui. E aqui eu enfinquei uma haste no chão. Esse é o aterramento. Outra informação importante sobre o aterramento: não utilizar o aterramento da tomada, pois o aterramento da tomada está conectado ao neutro da sua rede elétrica. Quando você tem um pico de tensão aqui elevado, esse pico de tensão volta para o neutro da sua rede elétrica, entra em ressonância e acaba danificando o equipamento. Após a máquina ligada, não desconectar o terra para não queimar o equipamento. O terra deve ser conectado desde o início, porém, após a máquina ligada, não encostar mais nele. Eletrodos 1 e 2. Conexão até o final. Conectado. Ligar o equipamento sempre com os eletrodos separados, nunca com os eletrodos conectados. Sempre ligar com os eletrodos separados um do outro.
não ligar nenhum acessório que não sejam os plugs enviados junto com a máquina. Não conectar bobinas nesses dois conectores, como bobina ressonante, bobina de Odin, bobina de panqueca. Nenhum tipo de acessório deve ser conectado aqui, porque causa a queima do equipamento. Esse equipamento não foi feito para usar com outros acessórios. Então, seguir essa utilização. Caso deseje produzir uma bobina de Odin, fazer a conexão da mesma neste ponto. Aqui deve ser conectado a bobina de Odin, neste ponto verde. Pessoal, mais uma informação, uma precaução de última hora, tá? Cuidado com esse cabo do capacitor que vai aqui. Quando a máquina estiver ligada, para não ligar próximo aqui, ó. O que aconteceu? Nos testes que eu estava fazendo, estava próximo aqui e fechou uma faísca aqui com o eletrodo conectado e me queimou toda a máquina, queimou tudo. Só não queimou o relé e o PWM e as fontes, mas queimou essa fonte, queimou a bobina, queimou o cooler, queimou toda a máquina porque eu liguei com ela próxima. Então, mais uma precaução de última hora aí. Após a máquina ligar, sem os capacitores conectados, a gente vai fazer a preparação dos capacitores. Os capacitores virão com esses conectores desse lado e desse lado. Eles vão se encaixar aqui e aqui. Às vezes pode ser que você precise dar um ajuste por causa do contato, mas normalmente ele encaixa bem de primeira. Vamos preparar os capacitores. Para a produção dos jarros de Leyden, separem cerca de 8 colheres de sal, bem cheia, aproximadamente 275 gramas, em 750 ml. Não vai pegar, mas é 750 ml aproximadamente. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. O nível tem que ficar aproximadamente por aqui, a essa distância da boca dos capacitores. Mistura o sal com a água. Bate no liquidificador, mistura com a mão. Pode ser água quente, pode ser água morna, tanto faz. Vamos dissolver esse sal nessa água agora. Após identificar que o sal está todo derretido na água, vamos abastecer os capacitores. Os capacitores são abastecidos com água com sal. Até aproximadamente aqui. É de extrema importância que a borda dos capacitores estejam secas. Bem secas, pois isso dá vazamento de corrente. Após o capacitor seco, a tampa seca, a montagem é simples. Basta inserir e fechar o capacitor. Pronto. Mesma coisa com o outro. Após colocado, a gente adiciona ele dentro do suporte. Ligamos o equipamento mais uma vez com os capacitores desligados. Ok, essa primeira ligação sem os capacitores é para o condicionamento do equipamento com a sua rede. Desligamos o equipamento e conectamos os capacitores.
capacitores conectados, podemos inserir os fios para dentro do suporte. Conectamos com a parte superior do capacitor com o pino, aqui também. Então ligamos o equipamento novamente. Quando tiver esse barulho, a gente busca a regulagem através do regulador de faísca, que é a distância da faísca. A partir desse momento o equipamento já está funcionando. Temos que regular um pouquinho mais. É importante esses ajustes. Já temos energia radiante. Aqui nós fazemos a regulagem da frequência. E aqui o DUT. Esses valores todos são variados de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, de situação para situação. Esse ajuste e este ajuste sempre terão que ser feitos, corrigidos frequentemente. Fazer a troca da água dos capacitores, dependendo do uso, diariamente ou a cada uma semana pelo menos. Se utilizar o equipamento 3 vezes por dia, pode-se fazer pelo menos uma vez por semana. Caso utilize mais vezes por dia, a água deve ser trocada com mais frequência. Você vai ver que ela muda, ela começa a criar uma espécie de nanomateriais no fundo. Esses nanomateriais, eu não sei até que ponto pode ser bom compartilhar entre as pessoas. O equipamento deve ser utilizado em sessões de 15 minutos de utilização e 15 minutos em stand-by. Então, para manter a durabilidade do equipamento, preservação dos componentes por causa do aquecimento, até porque as sessões para tratamento são em torno de 15 minutos. Então, 15 minutos ligado e 15 minutos em stand-by. Nessa condição, o ventilador faz a refrigeração e esfria os componentes. Após 15 minutos nessa condição, pode ligar mais 15 minutos. Você vê que às vezes a máquina demora um pouquinho, mas ela liga. Mais 15 minutos ligado e aí ele resfria e pode trabalhar dessa forma durante todo o dia. Desconectar o equipamento da tomada toda vez após a utilização. Não utilizar aparelho celular enquanto estiver em sessão com o equipamento. Aparelhos celulares entram em ressonância com a frequência do aparelho e acaba gerando choque elétrico. Já tive alguns relatos de choque elétrico porque houve a aproximação do celular com a pessoa que estava sendo aplicada. Então, não utilizar nenhum componente de onda de rádio, seja ele celular ou qualquer brinquedo de controle remoto ou qualquer outra coisa que use onda de rádio enquanto estiver utilizando o equipamento. Evitar contato com o chão enquanto estiver fazendo o tratamento. Eu não fiz, mas eu não sei o que pode ser que haja um risco elétrico. Então evite estar com o pé no chão enquanto estiver fazendo o tratamento.
não mexer no equipamento enquanto ele estiver funcionando. Não toque em nenhuma parte que pode ocasionar choque elétrico. Claro, na parte de plástico não tem problema, mas nesses pontos metálicos existe o risco de choque elétrico. Aqui a gente está trabalhando com aproximadamente 15 a 20 mil volts. Então é um choquinho chato. Eu já levei alguns, eu posso dizer. Então aqui a gente está fazendo, já temos aqui a energia radiante. É isso, muito obrigado e espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas. Seguindo o passo a passo desse vídeo, não tem o que dar errado com o teu equipamento aí.